olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e hoje a gente vai falar de série de True Crime, na verdade, crimes, no plural, porque tá vindo aí a série de Tremembé do Prime Video. Vai ser uma série de ficção que vai ser inspirada em criminosos reais que vivem nessa prisão. Então seria o dia a dia aí de Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, a Elise Matsunaga, enfim. Toda essa galera ficou presa no mesmo presídio, o tal do Tremembé. Então hoje eu vou explicar que penitenciária é essa e por que tantos presos que ficaram famosos, né, foram pra lá, um pouco da dinâmica do lugar e especialmente o que acontece ali pra gente ter que criar uma série sobre isso. Ativa o sininho, se inscreve no canal, muita gente me falou que não tá recebendo meus vídeos e eu tô aqui postando loucamente, então se inscreve, dá like, comenta, ajuda o YouTube a saber que você gosta deste conteúdo e que você quer mais, porque eu estou postando. Vou começar explicando a proposta da série pra você que caiu de paraquedas e nem sabia que isso ia acontecer. O Prime Video tem investido bastante em conteúdo ficcional de crimes brasileiros, teve a trilogia da Menina que Matou os Pais, né, da Carla Dias, interpretando a Suzane. Teve o filme agora do Maníaco do Parque, que tem até vídeo aqui que eu comparei as coisas da vida real com o filme. Mas agora essa série é com uma outra equipe por trás e vai ser inspirada principalmente nos livros do jornalista Ulysses Campbell. Ele cobre muitos casos criminais e ele escreveu os livros Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, e Suzane, assassina e manipuladora, que serão usados tanto de base para a construção das personagens quanto para abordar a rotina dentro do presídio. Dessa vez quem vai interpretar a Suzane vai ser a Marina Rui Barbosa, e ela contou que foi um processo bem intenso criar uma releitura em cima de uma figura real que já foi interpretada por outra pessoa, né? Então tá, vamos falar um pouquinho do presídio em si. Chama Complexo Penitenciário de Tremembé. É um prédio que fica numa cidade de mesmo nome aqui no interior de São Paulo. E ele é composto por 5 penitenciárias que variam em estrutura e nível de segurança. A P1 masculina é para onde vão os presos de segurança máxima. A P2 masculina e P1 feminina que vão esses presos mais famosos, já falo disso. Tem o CPP, Centro de Progressão Penitenciária, que é para homens de regime semiaberto, que vão lá só para dormir, né? Tem algumas horas que as pessoas podem sair. E a P2 feminina, que varia entre detentas de regime semiaberto e fechado. O dia a dia lá é mais ou menos assim. Os presos acordam às 5h45 da manhã para a primeira revista do dia, que os agentes vão lá, né, passando de cela em cela. E lá eles têm que trabalhar. A P2 masculina, por exemplo, tem diferentes oficinas de trabalho, como de reforma de carteiras escolares ou fábrica de fechaduras. A P1 feminina, por exemplo, tem uma fábrica de roupas. E lá dentro eles têm outras atividades também. Então tem aula de inglês, teatro, música, tem concurso de poesia, campeonato de xadrez, enfim, né? É uma sociedade que vai se formando ali dentro e eles têm várias atividades. Tem templo ecumênico, quadra de futebol, enfim. As celas do Tremembé são projetadas para receberem de 5 a 8 detentos e existem também algumas celas individuais. Normalmente, na primeira noite, um novo detento dorme sozinho, como uma forma de adaptação, e aí depois que ele é enviado para uma cela conjunta. E Tremembé também é uma das poucas penitenciárias do país que não tem problema de superlotação. Se estima que ano passado 26% da P2 masculina estava desocupada. E isso também faz com que se tenham menos prisioneiros por cela, né? E esse é um dos motivos pelos quais que até rola uma zoeira infundada na internet que Tremembé é um presídio Nutella, porque os detentos lá não ficam em condições precárias, né, que deveria ser a condição de todos. Outro ponto interessante é que o Tremembé não aceita membros de facções criminosas, o que torna o local também menos propenso a rebeliões e, enfim, agressividade. Bom, quem já passou pelo presídio? A Suzane von Richthofen, que foi condenada por assassinar os pais, a Elise Matsunaga, condenada por matar o próprio marido, herdeiro da Ioki, a Ana Carolina Jatobá, que foi condenada por estar envolvida na morte da Isabela Nardoni, e a Sandra Regina Gomes, que foi condenada pelo sequestro e morte de um adolescente. Ela tem o apelido de Sandrão e ela ficou mais conhecida pelos relacionamentos dela com as demais e não tanto pelo seu crime, que eu vou falar mais dela já já. Na ala masculina já passaram por lá o Daniel e Christian Cravinhos, condenados por matar os pais da Suzane, Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha, né, a criança Isabela Nardoni, o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, que ainda tá preso lá, o jogador Robinho, que tá atualmente preso, condenado por estupro, o Roger Abdelmaci, o médico que foi condenado por abusar
abusar de várias pacientes, ainda tá preso. O Lindenberg Alves Fernandes, do caso Eloá, ainda tá lá. E Rony Lessa, condenado pelo assassinato de Marielle Franco. Inclusive, ele tá na P1, que é de segurança máxima. Mas por que todo esse povo vai parar lá, gente? Vou responder lendo o próprio decreto legal. Conforme o decreto, número que está na tela, a P1 feminina e a P2 masculina tem como perfil pessoas custodiadas que possam sofrer constrangimento físico ou moral por parte da população carcerária em estabelecimento comum. Ou seja, a justiça entende que o fato dessas pessoas terem ficado conhecidas pelos seus casos aí, né? Até mesmo famosas previamente, no caso do Robinho, por exemplo, isso pode trazer reações mais intensas por parte de outros detentos, e isso acaba explicando também por que tem menos prisioneiros em Tremembé. Então não é qualquer pessoa que acaba indo pra lá. Não é à toa que tinha uma cela lá na P2 masculina que ganhou o apelido de Casa dos Artistas. Era a cela dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, que chegaram em 2002 lá. E aí, em 2003, um cantor famoso foi pra essa cela, o Sander Mecca, da banda Twister. Ele era de uma boy band brasileira que fez muito sucesso nos anos 2000. E eles tinham o hit 40 Graus de Febre. Alguém aí lembra disso? Você lembra, Beto? Meu amor, esse amor... Em 40 graus de febre. E o Sander, que era um dos principais da banda, acabou sendo preso com drogas em 2003 e foi enquadrado como traficante, apesar dele ter dito que as drogas eram para consumo próprio, também não sabemos. Ele tinha 19 anos quando chegou lá e ficou preso por 1 ano e 9 meses. E nesse tempo ele dividiu cela com os Cravinhos e com outro detento que a galera deu o apelido pra ele de Tony Ramos. É porque ele era muito peludo, gente. E aí ficou o nome da cela dos artistas. Aí os outros detentos fizeram uma placa com esse nome e colocaram na frente da cela. Pode rir, né? Acho que tá tudo bem. Eles tiveram bom humor. Agora, falando de coisa séria, o Sander contou em entrevistas que logo que ele chegou na prisão, alguém brincou pra ele dormir de capacete, porque o Daniel matava na paulada. E aí ele falou que ficou super assustado de dividir cela com ele. Mas ele disse que depois acabou criando uma ótima relação com os irmãos, que era todo mundo tranquilo, que não teve nenhum problema de convivência e que se acostumaram a dividir comida uns com os outros, né? Quando um familiar trazia na visita, né? Alguma coisa diferente. E o Sander revelou que o Daniel falava da Suzane o tempo todo, que ele escrevia cartas pra ela, mas ele não sabia se elas estavam sendo enviadas. Ele disse também que o Daniel botava a culpa do crime nela, né, que a gente sabe pelo julgamento, ele manteve isso. Ou seja, que ela que manipulou tudo pra matar os pais, né, que não tem nada a ver, que não foi ele que criou a ideia. E depois de sair do Tremembé, o Sander refez sua vida, inclusive ele participou de A Fazenda, e ele falou do tempo de prisão lá no programa e tal, e hoje ele tá casado e tem uma filha. Agora eu vou contar a treta mais famosa do Tremembé, que aconteceu na P2 feminina e contou com 3 presas notórias. A Suzane, que chegou lá no início de 2007, transferida de Ribeirão Preto. A Sandrão, que chegou lá em 2011, e Elise Matsunaga, que chegou em 2012. Mas tá, quem é Sandrão, né? Ela cresceu em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ela veio de uma família pobre e ela foi criada pela mãe e pelo padrasto, que trabalhava como pedreiro. Quando era adolescente, ela largou a escola e não tinha interesse em trabalhar, e ela acabou indo pro mundo do crime. E aí, em 2003, quando ela tava com 21 anos, o então namorado dela sequestrou um vizinho, um menino de 14, e chamou a Sandra para ajudá-lo com a condição de dividirem o dinheiro do resgate. E aí foi ela que negociou com a família do menino, conseguiu que eles pagassem 3 mil reais, mas mesmo assim o namorado dela matou o menino. E aí ele foi preso e entregou todos que estavam envolvidos no crime, incluindo a Sandra e mais 2 amigos. Inicialmente ela recebeu a sentença de 27 anos de prisão, que depois caiu para 24. E aí ela ficou num presídio em São José dos Campos, ela cortou o cabelo curtinho e adotou uma estética mais masculina, assim, por isso ela começou a ter esse apelido de Sandrão. Em 2011, ela agrediu um agente penitenciário e acabou sendo transferida para o Tremembé, onde seu caminho se cruzou com Elise e depois Suzane. Elas trabalhavam juntas na fábrica de costura do presídio, na qual a Suzane tinha um cargo de liderança já, ela era responsável pelo controle de qualidade das peças ali da confecção. E aí, Sandrão e Elise se aproximaram e engataram num relacionamento em 2013, mas não durou muito porque pouco tempo depois a Sandrão terminou com ela e começou a namorar com Suzane. Dizem os boatos que se estremeceu a amizade da Elise e a Suzane e que elas começaram a se estranhar e tal, mas não sabemos se é rumor de internet, né? Não dá pra saber. E aí, lá no Tremembé, os casais podem viver em celas especiais conjugais. Mas se você separar de alguém, você tem que esperar 6 meses
antes de poder viver numa cela conjugal com uma nova pessoa. E aí a Sandrão teve que esperar esse tempo para poder ficar numa cela com a Suzane depois. Fato é que a Suzane e a Sandrão se casaram, elas assinaram um documento de reconhecimento afetivo do presídio, ou seja, não é uma certidão de casamento na esfera civil, né, mas ali do ecossistema do presídio. E olha só, em 2014, a Suzane ganhou na justiça o direito de ir pro regime semiaberto, mas ela recusou porque ela teria que se mudar da cela e tal, e ela ficaria longe da Sandrão. E aí ela não quis fazer isso. Olha que doideira. E aí, quando o casamento foi anunciado, assim, elas deram uma entrevista pro Gugu Liberato, e pra dar parabéns pra elas, ele comprou 3 máquinas de costura pra elas. E aí as máquinas ficaram na casa do irmão da Sandrão, e a ideia era que quando elas passassem para o regime semiaberto, elas usassem, né, para trabalhar e se restabelecer. E aí, em 2015, a Sandrão progrediu para o regime semiaberto, só que aí a relação começou a desandar. Aí a Suzane quis ir também no fim do mesmo ano, mas a essa altura a Sandrão já tinha dito que ficaria com as máquinas para ela. E aí começou uma treta judicial pelas máquinas do Gugu. O casal se separou em 2016 e no fim parece que Sandrão que ficou com as máquinas mesmo. E aí, em 2023, a Suzane foi pro regime aberto totalmente e se casou com o médico Felipe Zecchini Muniz. Eles estão juntos e têm um filho. Esse não é o primeiro casamento dele, ele já tinha 3 filhas de outro relacionamento e ele tem a guarda das meninas. Aí, a ex-esposa entrou na justiça para conseguir a guarda de volta das filhas, porque ela não queria a Suzane perto das filhas. Mas, aparentemente, não deu em nada, parece que o Felipe continua com a guarda delas. E claro, né, gente, que todo presídio rola muito romance e pegação, né? Porque todo mundo tem que, né, fazer as coisas acontecer ali. E aí, o autor Ulysses Campbell conta no livro da Suzane que eles criaram o que ele chama de Tinder raiz. O que acontece? Os prisioneiros homens mandam visitantes para a penitenciária feminina para descobrir quais delas estão solteiras, tipo, pegar as informações aí. Aí, se alguém se interessar por alguma, ele começa a mandar cartas flertando, às vezes anexa foto de corpo inteiro, né, pra pessoa já ver se curte e tal. E aí, nisso fica um correio, né, romântico ali, mas se a pessoa não responder nada, quer dizer que você não tá afim. É tipo, você deu um like, se não deu match, a pessoa não tem a conversa, então é meio que isso. As cartas levam em média 1 semana para ser entregues, porque são analisadas antes pelos agentes carcerários. E assim, eu já imagino isso na série, de você fazendo ali o seu Tinder, né, antigo. Agora, pra quem é homossexual ou bissexual, ou pode até acabar se descobrindo ali dentro, né, porque acaba sendo mais fácil se relacionar com as pessoas do mesmo gênero, né? E aí, uma pessoa que teve um namoro bem intenso lá foi o Christian Cravinhos, o mais velho dos irmãos, o cunhado da Suzane. O autor, o Campbell, disse que o Christian se encantou por um cara chamado Duda e que os dois engataram num romance, que o Christian era super apaixonado. Mas o Christian ainda era casado na época, ele tava com a mãe da filha dele e pro boy nas visitas ali, ele falava, agora eu sou hétero aqui durante a visita e tal. Mas mesmo assim, o namoro durou 1 ano e acabou quando o Christian passou pro regime aberto em 2017. E o Campbell contou que quando eles terminaram foi uma coisa meio dramática, assim, que eles estavam na plantação e o Duda deu um cravo pro Christian, né, irmãos cravinhos. E aí o Christian devolveu uma rosa, assim, ó, romance. Só que assim que ele foi pro regime aberto, o Christian largou tanto do cara quanto da esposa. E aí o detalhe, gente, ele cometeu outros crimes, voltou pro regime fechado alguns meses e aí entrou no regime aberto de novo agora em 2025. Agora, o que será que vai aparecer nessa série, hein, gente? Já descreveram que vai ser tipo um reality do Tremembé. Eu sei que deve ter muita história lá que a gente nem sonha e, claro, é uma ficção, né? Então dá pra eles criarem ali uns plots que não tem nada a ver com esses personagens ou até criar coisas pra eles, assim. Então é isso, comenta aí se vocês acharam que essa série vai dar pano pra manga. Eu estou bem curiosa pra ver como vai ser. E não se esquece de dar um like no vídeo, se inscreve aí, vê se tá tudo certinho, se você tá recebendo as notificações aqui do canal que eu tô postando quase toda semana, tá bom? Um beijo, tchau!